Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Júlia, eu tenho 19 anos e esse é o canal Diário de um Luto. No vídeo de hoje eu vim trazer uma análise psicológica. Eu vou começar trazendo do Yang, depois eu vou falar do Hachi. Vamos ver primeiro o Simba, criança, né? Ele é pequeno, e aí ele vai até o rio, acaba chovendo muito, tá chovendo, e aí o pai dele vai tentar resgatar ele. O pai dele acaba morrendo nesse dia. Então, o que acontece? Quando a gente pensa na morte de um familiar, a gente está falando no todo, em tudo que envolve a estrutura psíquica da pessoa, né? Nesse caso, como ele era muito pequeno, foi um pouco mais difícil dele entender tudo o que estava acontecendo. Ele se sentiu culpado pela morte do pai. Só que essa morte ia acontecer naturalmente, ia acontecer ali por conta de ser um desastre natural, uma enchente, entendeu? Que estava levando os animais. E isso poderia ter acontecido com ele indo até o rio ou não. Então, como a psicologia de massas, assim como eu falei no vídeo do Round 6, tem a ver com o filme do Simba. Vamos ver? Primeiro, eles estavam fadados a seguir uma vida com um líder ruim. Então, com esse líder ruim, dar uma ordem e todo mundo tem que seguir. Não adianta se rebelar naquele caso, que não ia adiantar. Depois de todo o autodesenvolvimento do Simba, para ele de fato aceitar o destino dele, para ele perceber que não adianta fugir, depois ele encarar o passado dele com todas as forças dele sofrer muito. E ele vai até lá, ele fala, não, eu vou ser o rei, eu vou conseguir. Ele precisa trabalhar a autoconfiança dele para conseguir assumir esse papel. E aí ele consegue. Ele fala para os outros animais, olha, a gente não pode mais continuar com isso, a gente não pode continuar deixando que ele faça isso com a gente, conosco. Nós temos que reagir, temos que enfrentar, porque um de nós sozinho não vai conseguir mesmo. Eles podem ser vários, só que nós temos um de cada espécie aqui. Nós temos habilidades diferentes, dons diferentes, né? Nós temos a altura, somos diferentes. E com essa comunidade, ele se sente ainda mais confiante para poder se tornar o rei. Quando ele mostra que a voz dos animais, elas são ouvidas, que são valorizadas e de que ele não é um líder ruim, porque quando o Mufasa morre, os animais se sentiram perdidos e assumiu um líder ruim. Então, ele se tornou o rei, já que o Simba não tinha maturidade para poder assumir. Então, quando o Simba se torna maduro, ele quer assumir. Ele fala, não, agora chegou a minha vez, né? E para isso ele vai ter que provar que ele consegue. Só que não é ele que consegue, todos vão conseguir. Esse é o trabalho do Simba, reunir as pessoas, transformar o coletivo no bem maior e não a sua própria voz, não impor a sua própria voz, porque um líder não pode ser arrogante, ele tem que pensar no bem-estar de todos. Quando a gente fala que ele se tornou um rei, a gente está falando de toda uma estrutura psíquica que está por trás disso, de todo um desenvolvimento que está por trás também. Se tornou rei, as pessoas sentem que elas conseguem viver novamente, porque até então elas se sentiam presas aquele líder ruim. Elas se sentiam presas àquela infelicidade, àquela monotonia. E vem o Simba e fala, não vai mais ser assim, não tem mais que ser assim. O Simba viveu na pele o que é você ser traído pelo seu melhor amigo. Quando o pai dele morreu, ele ainda tinha o melhor amigo dele. O melhor amigo dele traiu ele pelas costas, por arrogância, por ego, por maldade, influenciado pelo próprio pai. Então Simba se vê cada vez mais sozinho. E quando ele se torna cada vez mais sozinho, ele é obrigado a lutar com suas próprias sombras, com seus próprios medos, com seu próprio trauma. E o amigo dele ajuda ele a encarar o próprio destino. Ele tem que soltar o passado, porque não tem mais nada lá esperando por ele. Ele tem que aceitar o passado, ele tem que encarar o passado para poder viver o próprio destino. A gente não precisa aceitar um destino que a gente não quer. E em todos os desenhos ensinam isso pra gente.
A gente aqui tem que escolher o nosso destino. Quando você impõe o que você acredita, as coisas ficam mais fáceis. Ou pelo menos tendem a ser mais fáceis quando não há uma repressão. O Simba, ele passou por todas as fases do luto. Ele conheceu a tristeza, ele conheceu a depressão, ele conheceu a culpa, tá? Ele conheceu a raiva e a solidão. Ele conheceu todas as fases do luto. E ele também conheceu a barganha. Difícil você poder viver a sua vida depois disso. E como ele era muito pequeno, ele se sentiu totalmente confuso de o que eu vou fazer agora? Qual é o meu lugar no mundo? O que eu vou fazer? Meu pai morreu por minha causa. Então ele estava completamente perdido e ele precisava buscar uma razão para continuar vivo. E o melhor amigo dele dava força para ele. Então quando ele viu que ele estava tudo de ponta cabeça, quando ele não tinha mais nada a favor dele, foi quando a força dele surgiu. Foi quando ele falou, não, peraí, eu consigo fazer diferente, eu consigo mostrar para esse povo que não é assim, que dá para fazer diferente, que ainda existe esperança e eu vou levar essa esperança para as pessoas. Simba também foi rejeitado, ele também foi oprimido, ele também foi desvalorizado, então ele sentiu tudo que aquele povo estava sentindo, só que ele tinha um coração bom. Ele continuou, mesmo com toda aquela dor dele, a seguir pelo caminho do bem. O que o filme do Rei Leão mostra pra gente? O que ele ensina pra gente? Ele ensina sobre superação, de você não abaixar sua cabeça. Isso não significa não ficar triste, mas significa você encarar os desafios da vida, que você vai se tornar alguém muito maior, você vai se tornar alguém incrível. E eu sei que o trauma não é pra você se tornar mais forte, e sim, ele faz um estrago enorme na gente. Só que você ainda escolhe se levantar. Você ainda tem oportunidades de fazer acontecer, mesmo que tudo esteja contra você. Porque mesmo que você esteja no fundo do poço, com tudo ao seu desfavor, ainda pode escolher ser diferente de tudo que está acontecendo com você. Você ainda pode escolher ser melhor. Além disso, também mostra muito sobre liderança. Como que uma pessoa só, como que um animal só, um leão, porque o leão tende a ser um líder, né? Ele é o rei da selva. Então, como é que um líder, como é que um político, como é que um chefe, como é que um presidente, ele consegue influenciar tantas pessoas? Por que todo mundo ouve essa pessoa? O que essa pessoa tem de tão importante? Por que essa pessoa fala? O que essa pessoa faz? Quando a gente começa a estudar o comportamento, quando a gente começa a reparar nessas coisas, a gente começa a entender o que as pessoas ouvem, o que as pessoas seguem. Tanto por bem quanto por mal. Terceiro tópico, mais importante desse filme, ela mostra sobre a estrutura psíquica do Simba, tá? Uma das partes que mais me chamou a atenção, de como ele precisou se resolver com ele mesmo, né? Ele precisou ter essa maturidade, ele precisou que o ego dele fosse amadurecendo, fosse sendo estruturado, para ele poder perceber várias coisas, porque ele ainda era muito novo. Ele precisou passar por todas as fases do luto, ele precisou se sentir sozinho, ele precisou de tudo contra ele para ele se tornar o rei. Então, é uma história muito bonita, me emocionou muito, mexeu muito comigo. É uma história linda de vida que vocês têm que levar para a vida de vocês também. E a quarta mensagem desse filme é para vocês nunca desistirem, porque se você desistir no meio do caminho, não tem mais sentido. Imagina se o Simba tivesse desistido quando o melhor amigo dele traiu ele. Quem seria o Simba hoje em dia? Não teria nem filme pra contar essa história, né? E quinto, e não menos importante, a força de uma comunidade. Quando você faz as coisas sozinho, você até consegue fazer uma coisa útil, você consegue fazer grandes coisas. Mas quando você tá em coletivo, você consegue fazer coisas muito maiores. Por isso que quando a pessoa tem ego, quando ela é arrogante, ela pensa que ela tá ganhando, que ela é sozinha, que ela já é a melhor. Então ela tem tudo, ela já tem tudo ao favor dela, porque ela é a melhor. Só que na verdade, quanto maior a altura, maior é a queda. Então sempre trabalhem em equipe, sempre pense no bem coletivo. E sempre pense em como o seu valor pode influenciar outras pessoas. Como o que você faz, o que você fala, o que você pensa pode impactar na vida das pessoas. Porque de menor a maior
tudo tem um impacto na vida das pessoas. Então, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.